sobre a questão dos hidrocarbonetos, e dessa vez a gente vai falar dos alcinos, né, e alcenos, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a apresentação, né, das aulas de vocês aqui. Como vocês podem ver, nós vamos falar dos hidrocarbonetos insaturados, certo? Os insaturados. Veja bem, a gente sabe dos prefixos, dos infixos e dos sufixos, que a gente está trabalhando em hidrocarboneto EO. Recapitulando, veja bem, nós temos aqui um exemplo do hidrocarboneto insaturado. Esse aqui é um alceno, porque tem uma ligação dupla, ok? Então vamos lá, veja bem. Esse alceno tem quantos carbonos? Tem 1, 2, certo? Então, se são 2 carbonos, o prefixo é et, ok? Nós temos também aqui a ligação dupla. A ligação dupla é o infixo. O infixo é en, ok, pessoal? Então, ligação dupla entre carbonos, en. E o sufixo O do hidrocarboneto. Então, et mais en mais O. Então, esse é o eteno, né? O eteno é conhecido trivialmente como etileno, ok, pessoal? Então, o etileno também é o mesmo eteno. Veja bem esse outro exemplo aqui. São 2 carbonos, só que a ligação é tripla. Se são 2 carbonos, ó, o prefixo é et. Como a ligação é tripla, temos uma ligação tripla, o infixo é in, mais O, que é o sufixo do hidrocarboneto, ou seja, et, 2 carbonos, in, que é a ligação tripla entre carbonos, e o O, que é um hidrocarboneto. Então, o etino também é conhecido trivialmente como acetileno, ou seja, o eteno é o etileno e o etino é o acetileno. Isso é trivialmente, ok, pessoal? Vamos lá. Então, nós temos aqui os hidrocarbonetos saturados. A gente vai ver agora aqui, mais ou menos aqui agora, alguns exemplos aqui que eu preparei para vocês aqui. Vamos lá. Nós temos os alcenos, exemplos. Lembrem só que é o prefixo, que são esses aqui, ó, certo? Met 1, et 2, prop 3, but 4, pent 5, hex 6, hept 7, oct 8, none 9 e dec 10, ok? São os prefixos. Mais o infixo, an, en ou in, e mais o sufixo, como no caso hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio apenas, o sufixo é O. Veja bem no exemplo 1, nós temos 2 carbonos, ok, pessoal? Então vamos aqui editar aqui para a gente ver aqui, vamos responder essas questões aqui, ok? Vamos lá. Então nós temos aqui os exemplos, vamos lá, veja bem, o exemplo 1 tem 2 carbonos, então carbono 1, ok? E o carbono 2. Certo? São 2 carbonos. Veja bem, se são 2 carbonos, qual é o prefixo? O prefixo 2 carbono é et. Então, é et, né? Et. Mais, certo? Mais. Tem uma ligação dupla. O infixo da ligação dupla é en. Não é en, pessoal? Lembram? Mais o sufixo do hidrocarboneto, composto formado apenas de hidrogênio e carbono, O. Então, seria o que, pessoal? Seria et mais en mais O. Seria o eteno, né, pessoal? Et mais en mais O seria o eteno. Ok? Vou fazer aqui rapidinho. Então, et mais en mais O seria o eteno. Ok? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 nós temos 3 carbonos. Vamos contar os carbonos. Ó, carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Certo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Se são 3 carbonos, é prop. Ok? Prop, que é o prefixo. Prop. Mais a ligação dupla, tem uma ligação dupla, então o infixo é en, certo? Mais o sufixo do hidrocarboneto, ó, composto formado apenas por carbono e hidrogênio, sufixo O. Então, prop mais en mais O seria o propeno. Ok, pessoal? Propeno. Propeno. Então, propeno. Ok? Veja bem, nós temos aqui agora também outro exemplo aqui. Veja bem que esse propeno aqui, pessoal, no exemplo 2, essa ligação dupla que está nesse carbono 1, ok? Está no carbono 1, ela poderia muito bem ser lá do outro lado aqui, ó, dessa extremidade aqui, da minha extremidade à direita, né?
Contando aqui, aí no caso eu teria que começar a contar onde a ligação dupla está mais próxima. Veja bem, no exemplo 3 aqui já são quantos carbonos? Ó, carbono 1, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4, ok? Tem 4 carbonos. Veja bem a ligação dupla onde ela está. Ela está em que carbono? No carbono 1 ou no 2? Ela está no carbono 1, certo? Ela está no carbono 1. Ela poderia estar do outro lado também. Se ela estivesse aqui do outro lado, eu ia começar a contar onde está mais próximo da ligação dupla. Se ela estivesse aqui no carbono 4, aí o carbono 4 não seria mais carbono 4, seria carbono 1, porque eu ia começar a contar onde a ligação dupla está mais próxima. No caso da extremidade aqui, eu iniciei daqui, né? Da minha esquerda para a direita, mas se ele estivesse lá do outro lado, eu ia iniciar a contagem da minha direita para a esquerda. Ok, pessoal? Então a ligação dupla está aqui, ó, no carbono 1. Então seria, veja bem, então seria o seguinte. São 4 carbonos, o prefixo é but, certo? Mais, but mais, vamos lá, só tem uma ligação dupla em, mais o sufixo que vocês já sabem que é O, ok? O. Então, but mais em mais O seria o quê? Seria o que, pessoal, aqui? O bu. Seria o buteno, né, pessoal? Seria o buteno. Veja bem, mas aqui nesse caso é diferente do exemplo 2. O exemplo 2 tanto fazia a ligação dupla estar nesse carbono, ela seria carbono 1. Se ela estivesse lá do outro lado da extremidade, da direita para a esquerda, se tivesse uma dupla aqui, aí eu teria que começar a contagem aqui. Então também seria carbono 1. Então, tanto faz no exemplo 2, a ligação dupla está aqui como aqui, seria o propeno 1, ok? No caso do buteno, não. Se mudar a posição aqui da insaturação, da ligação dupla, aí vai alterar também na numeração aqui da cadeia. Veja bem, esse buteno, a ligação dupla não está no carbono 1, então seria buteno 1. Ou, veja bem, pode ser escrito dessa maneira aqui, buteno 1 ou but, depois do prefixo eu coloco 1, estou dizendo que a ligação, a insaturação dupla da ligação dupla está no carbono 1, but mais but 1eno, ok? Então veja bem, coloquei but 1eno, coloquei o número 1 depois do prefixo, but 1eno, que seria o buteno 1, buteno 1 ou but 1eno, ok, pessoal? Esse é o mais comum, but 1eno. Agora veja bem no exemplo 4, também é um buteno, veja bem, são 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, certo? 4. São 4 carbonos. Então, 4 carbonos é but, certo? Mais. Tem uma ligação dupla em, mais o sufixo hidrocarboneto, que sempre é O. Então, seria também um buteno. Só que, veja bem, a diferença é que a ligação dupla aqui, ó, essa ligação dupla está no carbono 2, certo? Então, seria o quê? Se está no carbono 2, seria um buteno 2. Ó. Buteno, but mais E mais O, buteno 2. Ou, certo, pessoal? Ou, but, depois do prefixo, coloca o número 2 para indicar a insaturação, que é a ligação dupla. 2, eno. Então, então, veja bem. Então, seria aqui, ó, buteno 2, certo? Ou o but 2eno. Esse nome but 2eno é mais comum, é mais usado. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos o buteno 2 ou but 2eno. Então, entenderam a diferença entre buteno 1 e buteno 2? Só muda a posição da insaturação. Ok, pessoal? Então, agora vamos ver aqui o alcino, né? Veja bem que os alcinos têm uma ligação tripla. Olha os prefixos aqui que coloquei para vocês. Os alcinos, nós temos carbono 1. Ó, veja bem, vamos aqui agora, vamos fazer aqui. Veja bem, pessoal.
Vamos fazer aqui, veja bem que a ligação aqui mudou, é tripla. Se a ligação é tripla, o infixo não é mais M, o infixo é IN. Vemos a mesma coisa, 1, carbono 1, carbono 2, ok? Carbono 1, carbono 2. Se são dois carbonos, 2O, et, né, pessoal? Você já sabe que é et. Tem uma ligação tripla, qual o prefixo da ligação tripla? É IN, ok? Mais o sufixo O. Então seria et mais IN mais O, seria o etino, né? Etino. Ok, pessoal? Então nós temos o et mais I mais O seria o etino. Certo? Agora vamos fazer aqui vou fazer agora aqui o outro, né? Esse aqui. Então, veja bem que a ligação tripla ela vai ficar no meio dos carbonos. Não precisa colocar etino 1, etino 2, ele sempre será o etino 1. Se eu começar aqui da esquerda para a direita, seria o etino 1. Se eu começasse lá da direita para a esquerda, seria o etino 1. A ligação tripla estaria no carbono 1, né? Vamos esse aqui, ó. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3, né? São 3 é o que, né? Prop. 3 é prop, né, pessoal? Mais, se tem uma ligação tripla, IN, mais o sufixo de hidrocarboneto, O. Então, prop mais I mais O seria o propino. Veja bem, propino 1, sim, seria o propino 1. Mas tanto faz eu colocar propino 1 como não. Por quê? Porque essa ligação dupla que está nesse carbono, essa ligação tripla que está nesse carbono 1, se eu trocasse ela bem para esse outro carbono aqui, da extremidade da direita aqui, da minha direita, aí eu não poderia mais começar a contar a cadeia lá da esquerda. Eu ia começar da direita aqui, ó. 1, 2, seria 1, 2, 3. Então, de qualquer maneira, esse propino será o propino 1. Então, eu vou deixar só propino mesmo, certo? Se eu colocar propino 1, está correto? Está correto, né? Mas eu posso deixar só propino mesmo. Certo? Só propino. Vamos aqui agora, veja bem, aqui é aquele outro exemplo parecido lá com os alcenos. Vamos lá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Ok? São 4 carbonos que vocês podem ver aqui na tabelinha aqui, ó. But, né? But. Mas só tem ligações simples, ó, tem uma ligação tripla, IN, né, pessoal? Mais O, que é o sufixo hidrocarboneto. Então, but mais I mais O seria o que? Seria o que, pessoal? Seria o butino, né? O butino. Veja bem, mas aí tem uma diferença. Já no butino, a partir de 4 carbonos, aí teríamos que numerar onde está a ligação tripla, certo? Ele poderia estar no carbono 1 ou no 2. Ó. Veja bem, ó, a ligação tripla está aqui no carbono 1, ó, certo? Então, se está no carbono 1, seria o butino 1, certo? Meio feio aqui a letra, né, pessoal? Butino 1, estou me acostumando ainda com o Zell Point, né? Butino 1, ou, veja bem, o mais usado é esse aqui, ó, but, depois do prefixo but, certo? Eu coloco o 1 mais ino, certo? Essa é a forma mais comum. But 1 ino, certo? Que é a mesma cor de butino 1, certo? Vamos ver outro agora aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Veja bem que tem os mesmos 4. Se é 4, o prefixo é but, né? But. Mas só tem ligações simples. IN mais o sufixo O. Então seria um butino também, né, pessoal? Seria um butino. Só que a diferença é que a insaturação, ligação tripla, não está no carbono 1, ela está no carbono 2. Viu? A ligação tripla não está mais no carbono 1, como no exemplo 3, ela está no carbono 2. Então seria o butino 2, né, pessoal? Butino 2. Butino 2. Ou melhor, né, pessoal? A gente tem que fazer assim, ó. Ele seria o butino 2, ou também poderia ser 2 butino, não tem problema, né? E eu poderia botar aqui, ó, but, certo? But
tracinho 2, que está dizendo que a ligação tripla está no carbono 2, ino, certo? Ino. Ou seja, pessoal, nós temos butino 2 ou buto 2N. Tanto faz ser butino 2 ou buto 2N, porque esse 2 indica o local que é insaturação, no caso a ligação tripla do alcino está. Ok, pessoal? Então por hoje é isso. Eu vou deixar lá as atividades lá no grupo de vocês lá, para vocês fazerem, enviar para mim de volta, tá bom? Vou deixar também uma apostilazinha em PDF para facilitar o estudo de vocês, né? Então, um abraço, né, pessoal? E até a próxima aula.